Debate da semana. Muito boa tarde, bem-vindos ao Debate da Semana aqui na TSF e na Rádio Praia, com cobertura para toda a costa norte da Madeira. Hoje são nossos comentadores Miguel de Sousa e Ricardo Vieira aqui no estúdio do Funchal da TSF e António Trindade via telefone ausente da Madeira. Neste fim de semana acontece o Congresso do PSD, que vai consagrar Miguel Albuquerque líder do partido por mais um mandato e candidato a presidente do Governo Regional em setembro próximo. O líder do PSD Nacional também vai estar presente depois do Congresso Nacional, mantendo assim a liderança de Rui Rio. Assunto também em debate é a visita da Ministra do Mar, a semana passada, que esteve na região durante vários dias, teve reuniões com o PS e com o Governo da região e deixou no ar a perspectiva de apoio à ligação Ferry-Lisboa, onde está a ser avaliada a possibilidade de uma rampa para ferries. Além dos temas dos nossos comentadores, o destaque vai para a grande sondagem publicada hoje no Diário e aqui na TSF. E é por aqui que vamos exatamente começar. Para já, bom dia aos nossos comentadores, Ricardo, Miguel e António Trindade. Bom fim de semana. Sondagem que diz que o PS, nesta altura, ganharia com 36,9%, o PSD 34,7%, CDS com 8%, JPP 4,8%, Bloco de Esquerda 4%, CDU 3,6% e PTP Raquel Coelho com 0,9%. O que revela aqui uma mudança no pensamento do eleitorado, nesta sondagem com 1.500 entrevistados. Começo por perguntar, Miguel de Sousa, o que é que estará a acontecer, o que é que o PS está a fazer tão de bom e o que é que o PSD está a fazer tão de mal para que estes resultados estejam a ser invertidos? Ora, bom dia. É evidente que com a minha especialização em termos de matemática, porque foi isso que eu andei a estudar na universidade, e uma das cadeiras principais era a estatística e, portanto, obrigavam-nos a avaliar esta coisa das sondagens. É preciso não esquecer que a sondagem pode ser exata. Uma sondagem pode dizer ao voto qual é aquilo que cabe a cada um dos que estão em disputa. Só que era preciso ouvir toda a gente e estas coisas, portanto, fazem-se por amostra e as amostras são mais ou menos significativas em função do número de pessoas, e quando se diz do número de pessoas normalmente é em função do custo da sondagem. Quanto mais dinheiro tem para pôr numa sondagem, com mais certeza se fica em relação à proximidade do resultado da sondagem em relação ao resultado real. Mas na Madeira temos uma particularidade que eu lembro-me do tempo em que me envolvia dentro do PSD, na procura por saber as opiniões das pessoas, que é alguma relutância em responder a chamadas que não se tem certeza de onde é que vem. Obviamente que e pelos telefones fixos. Hoje em dia, se fosse pelo telemóvel, pronto, era capaz de ficar arrestado, sabia-se, podia-se depois discutir quem é que ligou. Num telefone fixo, a horas que não se sabe quais são, e quem está em casa disponível, tudo isso é muito complexo, mas pronto, é uma sondagem que dá resultados há mais de 6 meses de eleições. Não é para si credível, é isso? Não, repare, eu nunca vi, mesmo no tempo do Dr. Alberto João Jardim, quando se ganhava por margens muito elevadas, as sondagens eram sempre más. O que é facto é que parecia sempre que estava equilibrado, que ia ser difícil para o PSD de Alberto João Jardim, depois chegava-se às eleições e aquilo quase que se aproximava sempre dos 60%, ou mesmo ultrapassava os 60%. Eu lembro-me de esta mesma empresa fazer uma sondagem para Santa Cruz, em que no domingo anterior às eleições davam a derrota do PSD e no domingo seguinte o Dr. Savino Correia ganhou com maioria absoluta. Aliás, é meio chique, foi ao contrário. Garantia uma vitória do PSD
e no domingo seguinte deu a vitória ao PS. Portanto, isto vamos a cada um procurar se concentrar no seu trabalho, em chegar às populações com uma mensagem credível, dando a entender e que as pessoas acreditem que é a melhor solução para o pós-2019. Isto cada vez é mais difícil governar, cada vez exige mais competência e mais sabedoria, e isso faz com que eu acredito que o PSD ainda vai continuar a merecer de uma forma maioritária a vontade dos madeirenses. Esta é a primeira impressão de Miguel de Sousa sobre esta sondagem que o Diário e a TSF publicam. António Trindade, o que é que lhe parece esta possibilidade do PS vir a ser partido maioritário aqui na região? Bom dia. Eu estava a ouvir com muita atenção aqui as declarações do nosso senador Miguel de Sousa. Não há dúvida, o Miguel não pode ter outra abordagem senão aquela que efetivamente fez. Mas, e eu em parte compreendo e entendo a própria dimensão desta sondagem. Agora, há uma realidade que é esta, e o Miguel acabou de o referir, nos tempos de Alberto João sabia fazer essas sondagens para saber se o PSD ganhava com mais de 60 ou menos de 60. A realidade agora é diferente. E, em primeiro lugar, temos que constatar, há um aviso aqui à navegação, e sobretudo à navegação do PSD, que há, efetivamente, uma alternativa no ar com possibilidades e com credibilidade suficiente para poder ganhar as eleições. Este é um ponto. Segundo ponto, e temos que olhar para eleições recentes na Europa, eleições regionais, em Espanha, na Andaluzia, por exemplo, ou uma outra com uma grande dimensão, que foi a eleição do Brasil, onde efetivamente os resultados não se fizeram tanto numa lógica de encontrar o ganhador, mas sobretudo de encontrar o perdedor. E aqui eu julgo que na Madeira começa a acontecer esta abordagem, esta situação, que na realidade corresponde, por um lado, a uma candidatura que tem uma abordagem, e aliás já tivemos a oportunidade de referir em programas anteriores, tem uma abordagem direta ao cidadão, muito mais vocacionada na relação pessoa a pessoa, e uma outra candidatura que está efetivamente muito bipolarizada. E isto, evidentemente, que terá aqui alguns efeitos negativos para o PSD, mas vamos ver agora para a frente, a partir deste momento em que não se vão falar só de pessoas, mas vão-se falar sobretudo de projetos, de equipes, é que será interessante ver daqui a 2, 3 meses, quando começarem a abrir, digamos, as verdadeiras alternativas, ver o que é que eventualmente uma nova sondagem poderá dar. Ok, vamos ouvir a opinião de Ricardo Vieira. Perdão. António Trindade dizia que vamos passar mais à frente para, noutro tempo, avaliarmos projetos de equipas. Este resultado do PS é um resultado de uma pessoa só? Eu acho que a sondagem, como o Miguel Sousa há pouco dizia, tem o valor que tem, mas tem e sempre teve, portanto nós temos que partir daquilo que temos em cima da mesa e esta sondagem. Aliás, eu acho que a sondagem corresponde ao sentimento que nós encontramos na rua. Eu acho que hoje a generalidade das pessoas acha que maiorias absolutas na Madeira vai ser muito difícil. E a alternativa entre Cafofo e Albuquerque está em cima da mesa. Eu penso que a sondagem revela aquilo que é, digamos, a nossa percepção do dia a dia. É um resultado de Cafofo, não é um resultado do PS? Eu acho que é um resultado de Cafofo e é um resultado de... Eu acho que há 3 coisas aqui que motivam esta sondagem. Por um lado, são os eventos nacionais, não é? Independentemente de nós gostarmos ou não do Governo da República, a verdade é que as pessoas sentem hoje que estão melhores do que estavam no tempo em que governava o PSD mais o CDS. E esse aspecto é um aspecto que as pessoas sentem no bolso e, portanto, naturalmente, reproduzem na sua intenção de voto esse sentimento. Um segundo aspecto que eu acho que também é muito importante há muita gente que acha que é a altura de mudar. Mudar por mudar.
acham que já há muito tempo do mesmo partido, acham que isto já levou muitos anos e que é a altura de mudar, mesmo que não saibam muito bem para quê, mas acham que isso é importante. E há um terceiro aspecto que eu considero que talvez seja dos mais importantes nesta sondagem, é que o Dr. Paulo Cafofo tem vindo a fazer tem vendido uma imagem de alegria de quem está a gostar do que faz, de quem tem uma dinâmica muito positiva sobre as coisas. O Dr. Miguel Albuquerque, pelo contrário, tem vindo a dar uma imagem de uma pessoa que está irritada, que está sempre zangada com Lisboa, que as coisas não estão a correr bem. Isto é corrosivo para o efeito eleitoral das propostas. Mas eu diria... que a Cafofo é a alegria, essa expressa, e o sorriso dele, o bem disposto, a sim, proximidade, não há dúvida. A grande mudança é essa. Eu acho que isso é que o favorece sensivelmente nesta sondagem. Mas há aqui um aspecto, Leonel, se me permite, que eu acho que é preocupante e sobre o qual ninguém ainda falou. E que, a meu ver, já que há dias uma manchete num diário, aliás, o Diário de Notícias referia que era possível aparecerem 16 partidos candidatos nas eleições regionais. E esta sondagem o que diz é que vai haver uma proliferação, não tanta como agora, mas agora mais preocupante, porque aqui, o que daqui sai é que só será possível haver um governo apoiado por 3 partidos. E 3 partidos que não têm a mesma matriz, 3 partidos que vêm até de questões ideológicas, não é? Totalmente diferentes. Isto é, à partida, são condicionantes de ingovernabilidade que vêm aí, que são complicadíssimos. Que a Madeira nunca passou. E que, a meu ver, passa um atestado de incompetência à atual Assembleia Legislativa, porque eu lembro-me que logo no início da Assembleia Legislativa, uma das coisas que foi proposto era rever o sistema eleitoral. Isto é resultado do sistema eleitoral que nós temos. O sistema eleitoral que nós temos é um sistema que favorece isto, um partido com 12,5% elege deputados. Isto não pode ser. Nós temos que ter aqui um sistema eleitoral que favoreça a governabilidade. Ou uma coisa desse género, ou os tais círculos eleitorais, ou fazer uma eleição mais pessoalizada, arranjar aqui formas, no fundo, que permitam uma melhor governabilidade. É verdade que a Madeira nos últimos anos... Nesta sondagem, desculpe lá, já percebi, o CDS nesta sondagem quase que passa ao chamado partido do táxi, ou não? Mas olha, eu apesar de tudo, tenho que reconhecer que esperava pior do CDS. Vou-lhe dizer porquê. Não tem nada a ver com as pessoas que lá estão neste momento, mas tem a ver com uma coisa que é inevitável, que é a bipolarização. A bipolarização, ela vai agudizar-se daqui para o futuro. E se o CDS não tem causas que mobilizem, o CDS ainda vai baixar. Miguel de Sousa, não dava muito crédito até esta sondagem, ou não dá? No entanto, é uma tendência que merece ser uma base de trabalho para o PSD. Sim, acho que são temas que se têm que debater. Aliás, eles vêm a público exatamente para provocar o debate e o comentário sobre essas realidades ou fantasias, depende, pronto, do nível que cada um quer entender. Mas eu gostava de perceber, de dizer e fazer sentir, é que nós aqui estamos um pouco na lógica do Albuquerque e do Cafofo, não é do PSD e do PS, porque PS não sei se existe. Isto existe aqui uma leitura e uma abordagem a uma candidatura do Presidente da Câmara do Funchal, mas em relação ao PS não existe, portanto, uma sondagem, porque aparece logo à cara do Dr. Paulo Cafofo, não aparece o Partido Socialista como resultado. Isto não é um resultado do Partido Socialista. Perfeito, foi o partido que ia votar, não é? Pelo menos a sondagem acho que diz isso. Não deixes que se era para votar no Cafofo ou não. Como é que se faz? Sim, não sei. Depende um bocado por como é que se faz. Aqui, o subtítulo do diário diz: se as eleições regionais fossem hoje e estes os candidatos a presidente do governo, em que partido votaria? Os candidatos do presidente do governo, exatamente. Em que partido votaria com este candidato? Claro. É atendendo ao candidato a presidente do governo, atendendo ao partido, nem, portanto, à equipa. Porque é pouco credível que um partido que não tem candidato a presidente do governo, ou melhor, tem candidato, mas não tem um candidato próprio a presidente do governo, que é o 4º partido na Assembleia Legislativa da Madeira em número de votos, que preside 3 câmaras municipais na região autónoma toda, vai ganhar de repente as eleições. Isto, portanto, não é o partido que mudou. Não... Podes entrar, António, quando quiseres, à vontade, não há problema nenhum.
Não há problema não sei nenhum. se o Miguel já Mas isto acabou. é só para dizer que não é credível que o PS passe a maior partido. Agora, prontos, anda na fase das contratações. E se hoje e portanto, os terremotos eleitorais que se está a ver por aí, exatamente. se calhar Mas não é tão... depois não acabam por resultar. Nós não porque acreditamos nas enfraquecem. bruxas, mas que lá vai. Exatamente. Miguel, é natural e esse argumento usado por vós tem toda a lógica. Agora, a realidade não é essa. Nós estamos, inclusive, atualmente, há dois candidatos a um presidente do governo regional. As eleições regionais vão assentar muito sobre quem estará à frente de um poder regional. Chame-se Paulo Capullo, chame-se Miguel Albuquerque, e é invariavelmente aí que vamos efetivamente votar. E eu concordo com o que o Ricardo referiu. Eu também, os valores indicados para o CDS, parece-me que efetivamente são muito confortáveis para um CDS. Não sei se efetivamente estes resultados finais serão essa dimensão. Quando começar os debates, já agora só para concluir, mas quando começar os debates, quando começar a se apresentar equipas, é aí que se vai ver, portanto, uma diferença que neste momento não existe, nem se consegue, nem se consegue notar. Aliás, um sinalzinho do que é que pode acontecer já foi dado nas eleições para a CIF. Isso já foi aí um pequeno resultado do qual será, portanto, a diferença em termos de presença de equipe. As eleições para a CIF são efetivamente um outro mundo. É um outro mundo, mas era o mesmo candidato. Era o mesmo outro mundo, mas era um dos candidatos que o PS tinha. Não entremos por aí, que realmente nessas eleições não foi propriamente a discussão de um ou outro protagonista. Eu acrescentaria ainda aqui um aspecto que parece que também não foi, aliás, não resulta, nem podia resultar se calhar. Aliás, dois aspectos. Primeiro, vai haver uma eleição antes, que é as eleições europeias. Isto ainda pode dar uma voltinha por causa disto, especialmente ao nível das candidaturas, não é? Dos números 1. E em segundo lugar, um outro aspecto que também não posso deixar de referir é que vai entrar aqui um protagonista que não está na sondagem, que se chama Aliança. Se a Aliança tem um resultado bom nas eleições europeias, vai candidatar-se às eleições regionais. Não sei quem serão os candidatos, não faço ideia. Mas Ricardo, julga que isso terá implicações regionais? Julgo que poderá ter. Julgo que poderá ter. Se as eleições europeias, se a Aliança tiver um bom resultado na Madeira, um bom resultado para a expectativa que é natural, não é? Mas se tiver 5%, 8%, é natural que a Aliança apresente-se ao eleitorado nas eleições regionais. E isso pode ainda baralhar mais esta questão. No sistema proporcional que nós temos, em termos de círculo único, é muito possível que um partido... Não há adesões significativas à Aliança neste momento. Meu caro amigo, ainda anteontem, aliás, na quinta-feira, alguém dizer com razão que a Aliança hoje representa o PRD da direita. Está tudo caladinho, ninguém fala da Aliança, mas a Aliança está a crescer. Há um sentimento muito favorável. A sondagem a nível nacional dá-lhes 4%, que 4%. Realmente é surpreendente. É surpreendente. Os novos engordam. Exatamente. O que significa que, se a Aliança tem um resultado eleitoral nas europeias confortável, e repare, como eu há pouco dizia, 12,5% na Madeira dá um deputado, é muito apetecível a um partido novo que, se tiver 5 ou 6% na Madeira nas eleições europeias, se apresentar nas eleições regionais para ver se elege deputados. E isso pode ainda baralhar mais esta distribuição. De que modo é que esta sondagem, Miguel de Sousa, pode influenciar o Congresso do PSD deste fim de semana? Já estamos preparados. Primeiro, já toda a gente sabia que ia haver uma sondagem. Depois, já se com este percebe... resultado, não sei. Isto é de uma sondagem que foi feita há uns tempos, não me lembro exatamente quando, é mais ou menos igual, era 18-18. Agora ainda querem dizer que é a mesma coisa, é 18-19. Não mexe com o Congresso esta sondagem, é isso? Eu penso que não, porque já todos estão à espera, portanto, disto. E se o Congresso resultar, como espero que resulte, como forma de arrancar uma campanha e uma mobilização para já para as eleições europeias e depois para as que se seguem, o PSD tem todas as possibilidades de ter um resultado como antes tinha. Como eu digo,
Isto ainda falta a campanha eleitoral, e na campanha eleitoral é preciso partidos. E que são quem fazem as campanhas eleitorais. O Congresso do PSD... E se o PS for igual ao PS de sempre, as coisas vão ser diferentes do que são agora. Como? Ganha a Câmara do Funchal. O PS nunca ganhou a Câmara do Funchal, ou melhor, nenhum socialista ganhou a Câmara do Funchal. O Paulo Cafofo ganhou a Câmara do Funchal. Quem? O Paulo Cafofo ganhou a Câmara do Funchal, diz o Tony Trindade. Independente, pronto, o que se pode fazer? Mas agora, o PS não ganha nada. Quem mais criou a personalização foi o PSD. Agora não lhe convém. Mas o partido que durante a sua vida política na Madeira mais pessoalizou as eleições foi o PSD. Nós elegíamos o Alberto João. Ninguém pensava no PSD quando era primeiro. Portanto, hoje está a comer as papas que fez. Miguel de Sousa, de qualquer maneira, não é de desprezar o facto do Congresso do PSD partir, digamos assim, para o seu cenário mais difícil de sempre, com Miguel Albuquerque a disputar as eleições mais difíceis de sempre do partido. Como sempre foi dito, cada eleição, a próxima eleição é a mais difícil. Parte sempre do princípio que nada está ganho e que para ganhar é preciso ser bons, trabalhar, fazer campanha, apresentar um bom programa e convencer as pessoas do modo benigno como encara o próximo futuro. E eu penso que o PSD tem todas essas características ainda bem vivas para enfrentar esta campanha. O grande foco de Miguel Albuquerque é a união do partido. Acha que o partido está realmente unido em torno dele? Só se pode dizer depois. Pronto, o foco é esse. Percebe-se que neste momento a tentativa é de unir inimigos de outrora, aquilo que se desuniu, inimigos... ou que foi desunido por uma eleição interna provocada por falta de interesse na altura de ter um PSD forte como era e unido como era. E isso fez com que resultasse naquela disputa. Até Alberto João Jardim vai estar presente neste Congresso. Isto representa de facto essa unidade? Vamos lá ver, há outros que faltam, há outros que aparecem, e isto só amanhã é que se pode fazer um balanço de como correu, o que é que se espera e o que é que pensamos que vai ser. E eu acho que vai ser bom. Acho que o PSD, quando toca a eleições, tem sempre uma mola especial de partilha que faz com que todos se superem e embalem todo o conjunto do eleitorado a reunir e a votar no PSD. António Trindade, esta sondagem poderá servir de catalisador para o PSD unir forças em torno desta união que Miguel Albuquerque pretende e eventualmente começar daqui para a frente a haver uma forma diferente de governar e assumir, ou nem por isso isto não vai afetar nada o caminho de Paulo Cafofo? Eu julgo que o PSD tem que agradecer muito o timing desta sondagem, porque realmente aparece-lhe, ao aparecer num dia num congresso regional, permite-lhe desde logo formatar aqui qual a sua presença em termos de espectro político partidário regional, como também tentar, inclusivamente, alterar aqui algumas linhas de orientação. Mas há um outro facto também que é importante e que julgo que terá sido também muito bom acontecer imediatamente antes do Congresso do PSD em Madeira. Que é o aviso deixado em ambiente de Conselho Nacional do PSD. Bem, quando se anda a falar em ambientes de união do partido, e tal como um PSD nacional, um Rui Rio, consegue 60% dos resultados dos votos em ambiente de Conselho Nacional, não se pode dizer propriamente que esteja ganha a união do partido. Evidente, estes dois ensinamentos, por um lado, há, evidentemente, uma efervescência muito grande do Partido Nacional, que o PSD Madeira tem que aprender com isso, e, por outro lado, os resultados da sondagem só vão, digamos, criar aqui um catalisador muito forte neste ambiente de afirmação partidária. Mas
não nos esqueçamos que estas eleições ainda faltam, para estas eleições ainda falta discutir programa, faltam efetivamente debates, mas há algo que já há uma imagem que já foi efetivamente consolidada em termos regionais. E isto é muito, se quiser, até pode ser muito primário, mas aquilo que o Ricardo Vieira referia, de aparecer alguém com uma imagem positiva, com uma ligação direta ao cidadão eleitor, contra o indivíduo que está aborrecido, com o indivíduo que quer encontrar permanentemente inimigos da autonomia. É evidente que estas imagens têm que ser mudadas por parte do PSD. E julgo que em ambiente deste Congresso, a manutenção desta postura beligerante, que deu frutos em tempos anteriores, quando tinha consolidada uma maioria, uma outra maioria, julgo que neste momento o PSD Madeira vai ter que efetivamente mudar para bem do PSD, mas sobretudo para bem dos madeirenses. Deixa-me só juntar uma coisa. A relação com Lisboa nunca foi tão má porque também não há. Isto é portanto, uma situação perfeitamente anómala e diferente da antigamente. Eu acho que a relação com o António Costa, em particular, o António Costa veio à Madeira, que sabe, é uma inauguração do Lídio, depois vem mais umas coisas, mas quer dizer, formalmente ele não vem tratar de assuntos da Madeira. A CIF, onde fez muitas promessas. Quem? Vem ao jantar dos empresários, onde fez muitas promessas. Sim, mas prometeu tudo. Exatamente, mas não reuniu com o Governo Regional. Não fez, portanto, porque antes havia sempre umas chimeiras. Eu lembro do Mar Soares vir à Madeira com ministros e fazer umas chimeiras no Palácio de São Lourenço, portanto, em que havia um comunicado final, em que havia um conjunto de situações. O António Costa faz-me ter saudades do Mar Soares. Bom, e então do António Guterres faz-me sonhar com o paraíso. Portanto, porque não temos qualquer dúvida sobre as diferenças desses tempos, da estatura política de quem estava em Lisboa e quem está agora, que praticamente funciona para o resultado político ou eleitoral do Partido Socialista, não para as relações de Estado com a região autónoma. E isto faz criar, portanto, alguma dificuldade, não é só alguma dificuldade, muita dificuldade nas relações entre o Governo Regional e o Governo da República. Ricardo Vieira, esta ausência de relações entre a região e o Estado, ou de más relações, favorece o Partido Socialista Regional? Ou o Paulo Cafofo? Bom, se o Leonor me permite, eu queria dizer duas outras coisinhas antes. Primeiro, a questão da unidade do partido. Eu vejo que o PSD está a assentar a unidade em duas coisas, não é? Na memória do partido, naquilo que foi o PSD e o contributo que deu à Madeira, e no tal inimigo externo, que foi sempre um factor de grande unidade para as tropas, não é? É preciso combater os centralistas e tal. Isto fazia um género de sindicato dentro do PSD em relação a um patrão, mau patrão, que seria Lisboa. O discurso está a regressar exatamente na mesma proporção. Só que para a unidade externa, para a unidade de um partido, é preciso outra coisa, que eu não sei se está assegurada, e que é satisfazer as carências de consideração de alguns militantes. E o que aconteceu nos últimos anos é que houve muita pessoa, muito militante, muito dirigente do PSD, foi pura e simplesmente desconsiderado e está magoado. E eu julgo que não é suficiente este discurso para que essas pessoas mudem a sua atitude. E mais, a unidade do partido serve para a mobilização, não serve para votos. As pessoas não pensem que o facto do partido estar unido é suficiente para recuperar a maioria absoluta. Não é. Isto é preciso ter discurso, é preciso ter projeto. E isso, infelizmente, eu olho para o PSD e vejo pouco. Se calhar o Congresso vai ajudar a tirar-me estas... E esta questão da relação nacional, a relação do Governo da República com a região, o facto de não haver relação, o facto de se estar a adiar situações... Faz parte desse pacote. Já vou ouvir a sua opinião, deixa eu ouvir só o Ricardo Vieira. Eu acho que há aqui... Eu, aliás, acabei de escrever uma coisa que será publicada amanhã, que é outra vez regressar à autonomia. E o que porquê? Porque esta é a questão. Duas coisas nos últimos tempos surgiram preocupantes. Foi um acordo no Tribunal Constitucional que considerou inconstitucional uma lei dos Açores que vinha regulamentar a contratação pública.
Mas a consideração do Tribunal Constitucional já não é se é matéria de interesse específico, se não é e tal. Formalmente é isso, mas o que está lá por trás é assim. Porquê que os Açores hão de fazer uma lei diferente daquela que está na lei nacional, que é uma lei boa? Isto é o que o Tribunal Constitucional lá escreve, nas entrelinhas. Isto é do pior que se pode fazer. O mesmo agora se está a perspectivar em relação aos professores. Exatamente. O segundo aspecto é esse, dos professores. Porquê que a Madeira e os Açores vão ter um regime para os professores diferente? Isto é o cerne desta questão. Isto é o cerne desta questão. Quer dizer, não há na Madeira, não há nos Açores, se calhar também, políticas que promovam a autonomia em termos nacionais. A autonomia é um bem nacional, não é só um bem regional. E isso exige, evidentemente, um governo da República que seja receptivo a isso, mas exige muito mais um lobby insular junto de Lisboa. E isso é que não vai estar a ser feito. Se calhar os Açores fazem melhor do que nós, mas nós então não estamos a fazer nada. Os Açores não se queixam de nada, se é que nós saibamos, não é? Sim, também. Mais ligados a Lisboa do que nós. António Trindade, sobre isto, o Governo da República está a ajudar Paulo Cafofo com esta ausência de relações? Não, julgo que não. O Ricardo Vieira analisou muito bem este problema das afirmações autonómicas. E respondendo um pouco ao que o Miguel de Sousa comentava agora do relacionamento, do afastamento de António Costa perante o poder regional, bem, eu não queria fazer muito julgamento do relacionamento pessoal, mas o que me parece, e tem sido esta falha permanente em termos de poder regional, do nosso poder regional, é esta ausência de consagração autonómica. Porque o reivindicar, o estar permanentemente numa política de contra, não é propriamente uma política de afirmação de autonomia. O que nós temos que saber, e aliás, eu tinha deixado o mote para que uma abordagem no nosso programa sobre o mar, a economia do mar, o relacionamento... Já vamos a seguir. Uma das áreas onde nós temos que saber, efetivamente, a política dos prós e contras na nossa afirmação autonómica. E com isso, constituir aquilo que o Ricardo estava a referir, do lobby regional, nas diferentes instâncias nacionais. Isto é o que parece. Se o PSD não pensar a sério nesta matéria durante os próximos tempos, arrisca-se efetivamente a ter um resultado mau, tal como eu referia. Não é a consagração do ganhador, mas já será a penalização de um perdedor por não ter sabido efetivamente utilizar os instrumentos certos no próprio relacionamento institucional. Vamos entrar exatamente então nas questões. Desculpe, Leonel, já agora só mais uma chica. Mais uma coisa em que a Assembleia Legislativa está a falhar, pelo menos, o jogo já não tem tempo. A Assembleia Legislativa começou também a querer fazer um novo estatuto político-administrativo. Houve aí muita gente, tem uma comissão eventual para esse efeito, recebeu contributos dos partidos, até agora não se sabe nada sobre isso. E a pena, porque um novo estatuto político-administrativo, bem arquitetado, bem negociado com Lisboa, haver aqui uma relação de facto... Isso concordo, mas o que é negociado com Lisboa? Com quem é? Miguel, mas tem que se fazer um esforço sobre isso. Tem que se fazer o problema é que corremos o risco de eles nos mudarem o estatuto todo, porque apresentámos uma ou duas alterações para ser alterado. Há aqui uma entidade que também podia ser chamada ao barulho e que não está a ser o Presidente. O Presidente desviou as atenções dos 600 anos para Porto Alegre, que já agora o que é que pensam disso? É ridículo, quer dizer, é ridículo. Seria lógico a Madeira que esperava por isso, não é? É ridículo. Aliás, o professor Marcelo a Madeira está-se a revelar, ao contrário do que eu esperava sobre dele, que era... Eu não. Teve medo. Eu acho que é isso, repare. O Presidente, eu achava... Mas medo de quê? Na primeira fase do Marcelo, eu achava que ele era muito sidonista. As pessoas talvez nem todas saibam, mas houve um Presidente da República, o Sidónio Paz, que instituiu um regime quase presidencialista no país e que procurou chamar a si os assuntos do governo. E eu acho que o Marcelo, na primeira fase, foi um pouco assim. Nesta, não. Nesta, ele está a admitir-se. Resolve os seus problemas com os telefonemas lá para as questões, etc. Mas quem organiza o 10 de junho é o Governo. Mas o Presidente da República... Marca, mas quem organiza é o Governo. Os partidos todos têm medo do Presidente da República.
Os partidos de hoje têm um pavor. Então Marcelo poderia se afirmar. Exatamente, mas ele tem medo de usar esse medo a seu favor, que é uma coisa curiosa. Mas deixem-me fazer um comentário em relação a isso das comemorações, do 10 de junho ou do que quiserem. É preciso não esquecer que quem devia de comemorar a chegada à Madeira era o continente. Porque há 600 anos, sei que é verdade essa data dos 600 anos, há 600 anos não havia madeirenses. O primeiro madeirense só nasceu depois de 1425, porque foi quando chegaram as primeiras famílias à Madeira. E, portanto, não faz... Para os madeirenses não faz 600 anos nenhum. O continente, Portugal, em Lisboa, é que deviam de comemorar terem tido uns heróis que em 1419, em 1418 e 1419 chegaram à Madeira dentro de viagens de grande dificuldade e que 5 ou 6 anos depois trouxeram famílias para cá. Nós não temos que comemorar nada. Nós tivemos que comemorar é estarmos aqui há 600 anos esquecidos, desprezados, perdidos em muitas ocasiões e ninguém nos ligar nada e sofremos, mas estamos aqui, ainda existimos, ainda fazemos a região autónoma da Madeira. Agora, quem tem festa, devia de fazer festa, é quem chegou cá e nós não chegamos cá, nós estamos cá. E o primeiro madeirense só nasce em 1425, pelo menos, nem sei quando foi, mas não pode ter sido antes de chegarem cá. Portanto, então aí começamos a ter história, começamos a ter vida. Em 1419 não aconteceu nada feito pelos madeirenses. Os madeirenses não fizeram nada, não existiam. Portanto, nós não temos nada a comemorar. António Trindade, esperava que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa marcassem as comemorações de Portugal para Porto Alegre em detrimento dos 600 anos da Madeira? Eu julgo que perde-se, evidentemente, uma boa oportunidade desta afirmação da Portugalidade num ano em que se comemoram os 600 anos da descoberta da Madeira, indiscutivelmente. Julgo que foi uma má escolha do Presidente da República e do Governo. Agora, esta é mais uma das áreas. Constava, efetivamente, no programa dos 600 anos regionais, fazer um lobby suficientemente forte em termos nacionais para estas comemorações fossem feitas na Madeira. Se me permite dar uma chega... Os regionais da Madeira que atrapalharam essa nomeação. Se me permite dar uma chega nesse aspecto, a designação do Dr. Guilherme Silva para esta comissão, foi dito na altura que seria para facilitar a aproximação às entidades nacionais com quem ele tem boas relações. Então há que fazer efetivamente a pergunta ao Dr. Guilherme Silva sobre quais os resultados das suas demarches e o que efetivamente se esbarrou para que não pudesse haver a manifestação, digamos, da solidariedade nacional num 10 de junho, e evidentemente numa data que é para os portugueses, tal como Miguel de Sousa refere, deveria ser considerada para os portugueses como uma data particularmente importante para o próprio país. Foi a partir daí que Portugal deixou de ser um retângulo realmente e passou a ser falado. E sobretudo ter aqui olhar para as primeiras manifestações da Portugalidade, da cristandade. Há várias imagens e vários sinais que poderiam correr efetivamente muito bem neste 10 de junho. Miguel de Sousa apontou uma das razões, o facto de haver eleições regionais aqui e centralizar demasiado a atenção na Madeira e as forças vivas da região se salientarem com certeza, atemorizou Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo. Eu julgo que esse é um argumento possível, mas 600 anos acontecem uma vez e em termos de celebração de centenário vamos ter que esperar, ou a história de Portugal vai ter que esperar 100 anos, onde infelizmente já nós não seremos protagonistas. E até porque não se comemoraram os 500 anos porque estávamos em plena Guerra Mundial. Exatamente.
Pois, mas nessa altura Não, portanto, já não é festejado há 200 anos. Pelo menos. Ora bem, vamos para o outro aspecto que tínhamos aqui em agenda e que é a visita da Ministra do Mar, com assuntos que a Madeira espera sejam resolvidos e que ficaram no ar outra vez algumas promessas e algumas demarches. Miguel de Sousa, a semana passada, ou há 15 dias, dizia que já tinha a caneta preparada para escrever sobre esta visita da Ministra do Mar. O que é que lhe pareceu, Miguel de Sousa, depois de passar um fim de semana? E escrevi. E esta Ministra, de qualquer modo, não veio de manhã e foi à tarde, veio numa sexta-feira ou no sábado, não sei, participou em reuniões do Partido Socialista, deu um salto à Costa Norte, onde comeu arroz de lapas, e ainda foi ao Polvo do Porto Santo com Miguel Albuquerque. Deixou rasto, deixou alguma coisa que se possa acreditar, Miguel de Sousa? Não, eu tenho a certeza de uma coisa. A partir deste ano, pelo menos durante alguns anos, vai haver ferry o ano todo. Ora, e não vai ser pago pela Madeira. Agora, a jogada aqui é política. Estão aqui a tentar entreter, a ver qual é o momento melhor para fazer um anúncio do que vai acontecer. Deixar o Governo Regional e o PSD na Assembleia a pedir e deixar o Governo da República sem garantir, arranjando um momento qualquer para vir a dar isso como o que eu acho que desta vigarice, mas calma, vigarice política, ou a normalidade política, como quiserem, é de que a Ministra, não sei se repararam, o que ela disse que era muito importante era a rota. Ora, e que eu saiba, a rota é Funchal-Lisboa direto. Até porque ela está estudando no Porto de Lisboa, onde encaixar o barco. Parece que o Porto de Lisboa não tem rampa ró-ró e, portanto, é preciso criá-lo. E parece que dentro daqueles estudos todos que fazem há milhares de anos, ou há dezenas, centenas de anos, do Porto de Lisboa, nunca calhou sequer aceitarem que um dia ou em qualquer momento podia ser preciso uma rampa para ferries. E então a senhora diz que é preciso estudar as rotas. E cá já estou com medo que ela queira fazer o ferry tipo Funchal Ponta Delgada Lisboa, Funchal Ponta Delgada Lisboa. Assim uma coisa destas do absurdo. Porque a rota é Funchal Lisboa, Lisboa Funchal, é direto. Não precisa de vir às curvas. A rampa, Miguel de Sousa, poderá ser o sinal, poderá Como? ser a questão da rampa, o estudo da rampa no Porto de Lisboa, poderá ser o sinal que realmente vai haver ferry apoiado por Lisboa. Alguém está a fazer estes estudos todos de rampa, de rota, de viabilidade e não tem noção que vai fazer. Então ela não faz a mesma ideia de quanto é que se perde nesta rota. Sabemos perfeitamente. Aliás, o Dr. Mário Soares, como primeiro-ministro, pôs um navio entre Lisboa e Funchal, Funchal e Lisboa, só para passageiros, nem era ferry no sentido de ter rampa para entrar carros, nem carga, era só passageiros. O Dr. Mário Soares, em 1978, em janeiro de 1978, pôs um navio entre o Funchal e Lisboa e Funchal, de borla para os vendedores. De borla, subsídio. A Madeira não pagava nada. Portanto, era tudo suportado pelo Estado. Portanto, é só. E quando eu digo já tenho saudades do Dr. Mário Soares, mais uma é esta. É porque ele percebia que isto, para haver, tem que ser pago pelo Estado, está na Constituição, está aqui, está tudo. Só agora é que este senhor está para aí, como se pôs uma senhora a fazer discursos. Ela foi a Portimão, que eu não esqueci a convite de quem. Gostava de saber quem é que convidou a Ministra do Mar para ir à chegada da segunda viagem do navio Armas a Portimão, para dizer que agora ali estava-se a concretizar a continuidade territorial, quando eu sei que pelo Governo Regional não foi convidada. Portanto, a proposta ela não pagava, ela não tinha tratado nada. O que é que fazia ali? Portanto, isto é político. Vai haver barco todo o ano, a partir de 2019, vai ser tudo pago pelo Estado. Agora, como é que isso vai ser anunciado e se vai ter uma conferência de imprensa, se é um despacho, coisa, logo sabe. António Trindade, este apontamento de Miguel de Sousa, esta opinião, deixa no ar que a Ministra do Mar e o Governo António Costa estão a preparar prendas para anunciar na altura própria para a candidatura de Paulo Cafofo?
Não é um problema de prendas para qualquer. Em primeiro lugar, deixe-me dizer, Rorró em Lisboa já existiu. Há uns 20 e muitos anos atrás, 20 anos atrás, havia inclusivamente ligações de Lisboa para o Reino Unido com um terminal Rorró. E na altura pediu-se inclusivamente a própria utilização desse terminal Rorró para fazer as ligações para a Madeira e que na altura o próprio Governo Regional é que se recusou fazer o Rorró na pontinha. Mas ponto 2, em segundo lugar, a ida da Ministra do Mar à chegada do barco a Portimão, eu terei de perguntar ao Dr. Miguel de Sousa para indagar um bocadinho mais, saber quem é que efetivamente a convidou, porque ela sozinha, ela não se faria convidada propriamente dita, ela foi, porque efetivamente foi convidada para chegar. Não foi pelo Governo Regional, terá eventualmente perguntar ao armador, ou terá de perguntar a quem assumiu, digamos, a gestão desta operação, se não fez o convite à Ministra do Mar para estar presente. Mas, eu diria, não é efetivamente uma prenda ao pau cafufo. É o reconhecimento da aplicação do princípio da continuidade territorial por parte do Governo da República. Será uma prenda aos madeirenses, mas... rapidamente. Será uma prenda aos madeirenses e aos portugueses. Já agora, deixe-me só... Desculpa, António, deixe-me só dizer uma coisa, que no último verão, com o subsídio da Madeira, houve muitos portugueses que vieram à Madeira com o subsídio de mobilidade pago pelo Governo Regional. Porque realmente a mobilidade faz nos dois sentidos. Cuidado, não é verdade. Desculpe, eu peço desculpa, não é verdade o subsídio. Houve um subsídio pago à atividade e não ao cidadão, e aí é que inventou um grande erro, e o Miguel de Sousa lembrar-se-á das nossas discussões do relacionamento com a TAP, em que o Governo dava, ou o Estado português dava à TAP, no exercício em ambiente de monopólio, nas frequências para as regiões autónomas. E aí o subsídio era dado à atividade e não propriamente ao cidadão. Neste caso, a aplicação dos 3 milhões durante 3 meses foi um subsídio dado ao armador, ou quem assumia a responsabilidade das ligações, e não propriamente um subsídio dado pela própria utilização do madeirense. Este pacote dos 3 milhões é que depois veio a acrescentar uma diferenciação de preços entre o cidadão madeirense e o cidadão normal, porque o cidadão não madeirense. Sim. O que acontece? Esse pagava efetivamente mais do que o madeirense nas suas viagens. E houve aqui um ambiente de promiscuidade na própria atribuição dos subsídios, que, aliás, continua a existir, porque o problema da própria acessibilidade e o subsídio de mobilidade aérea ainda não foi resolvido. Em primeiro lugar, a transposição também para os percursos marítimos, como, inclusivamente, a aferição do que é que deve ser o subsídio de mobilidade no futuro. António Trindade, já agora que pegou nesse assunto, por que é que ainda não se resolveu isso, na sua opinião? Por ser tudo muito opaco, por ser, inclusivamente, se lembrar-se-ão os meus colegas de painel, que este tema ficou de ser estudado e ficou de ser apresentada uma solução que eu não sei se efetivamente foi apresentada. Eu sei, inclusivamente, foi das reuniões havidas e na auscultação que um grupo de trabalhos, ou por outra, que responsáveis governamentais tiveram nesta informação, qual seria o tipo de subsídio a atribuir, mas que eu saiba, uma proposta concreta ainda não foi apresentada. Porque, evidentemente, a apresentação de uma proposta destas terá necessariamente de ser há uma proposta da Assembleia da República. Há uma proposta aprovada pela Assembleia Regional que está na Assembleia da República. Mas o problema é... António, só para lembrar que o Vice-Presidente do Governo chegou a fazer declarações a propósito da revisão do subsídio de mobilidade, de gratificação pelo trabalho que já tinha sido feito. Mas depois veio o Presidente do Governo dar o dito por não dito. Parece que aquilo não tinha sido devidamente bem estudado.
Vamos o meu voltar problema não é propriamente o ser o bem ou mal estudado. A apresentação de uma proposta desta tem, evidentemente, riscos que têm que ser muito explicados também ao cidadão madeirense. Não é propriamente riscos, é coassunção de responsabilidades. Porque, na realidade, o que não se pode continuar a assistir é esta promiscuidade na atribuição do subsídio de mobilidade, que este ano, ao que parece, já andará perto dos 40 milhões. Leonel, se me permite regressar... Vai levar mais 15. Se me permitem regressar ao mar. Sim, com certeza. Que não temos a sua opinião sobre esta questão da Ministra do Mar. Eu acho que há o ferry é uma questão quase psicológica, digamos. Eu não vejo grande necessidade do ferry, mas pronto, admito que seja de facto um aspecto importante para satisfazer eleitoralista, neste caso. Um bocado eleitoralista. Muito mais importante é a garantia do transporte marítimo de mercadorias. Eu gostaria de lembrar aqui que Canárias, cada produto que sai de Canárias tem um subsídio para chegar à Espanha. Eu queria lembrar aqui que aquilo que existe em relação aos passageiros aqui na Madeira para o subsídio de mobilidade, que em Canárias ainda é superior, em Canárias existe para as mercadorias. Nós temos um grande embaraço na exportação de qualquer coisa. Não paga nada. Interligas não paga nada. Portanto, nós temos aqui um grande embaraço à exportação de coisas que nós produzimos, bem como à importação de coisas que vêm de lá para cá, que poderia ser bem tratado se estivesse. E é o Governo da Península que subsidia? É o Governo da Península. Não só subsidia a exportação, como subsidia a importação de matérias-primas. E mais, recorreu à União Europeia por causa disso. Considerou isto um fator fundamental para a coesão territorial. Estamos todos a trabalhar mal, então. Há muito tempo. Não, mas nós temos esse subsídio. Nós aplicamos em outras coisas. Nós temos esse dinheiro. Nós não aplicamos esse dinheiro no apoio, no subsídio ao transporte marítimo. E aplicamos em quê? No assim funciona bem. Mas o que é isso? É um apoio importante e muito importante para as pequenas e médias empresas, principalmente neste tempo de crise que houve agora, estes últimos anos, e que fez muitas empresas subsistirem e manter os postos de trabalho. Está na altura de repensar isso, embora, e eu sei que isso anda já aí no ar, não é? Agora, eu acho é que uma coisa é o subsídio de funcionamento, que tem até alguma justificação pela dimensão insular das nossas empresas. E outra coisa é a necessidade das relações externas da Madeira com o continente em termos económicos. E isso passa muito pelo mar. Tudo isto passa pela tal... Deixem-me só dizer um aspecto que eu acho que é curiosíssimo. Um contentor que venha de Lisboa para o Porto Santo, vem Lisboa, Cancel, Porto Santo. Não paga nada do Cancel para o Porto Santo. Eu que sou indústria regional, pago um contentor Lisboa, Funchal, com as garrafas vazias, e depois pago um contentor Funchal, Porto Santo, com garrafas cheias. Só que o frete entre o Funchal e o Porto Santo é o mesmo preço que o de Lisboa para o Funchal. Portanto, eu tenho o dobro do custo das empresas no continente que vendem diretamente no Porto Santo. Quando se fala na dimensão económica, nas questões de economias de escala da nossa região, na questão da produção agrícola, por exemplo, que é fundamental nesta matéria, um dos aspectos cruciais é alterar estas regras. E aí os custos de insularidade... Mas andamos há 40 anos nisto. Mas não se faz nada. Não é? Pois anda. O facto é olha, isso. O Porto Santo tem uma capacidade em termos de agricultura, de nos vegetais, arranjar produtos que toda a gente adora, são excepcionais pelo solo e que toda a gente gosta de quando está no Porto Santo, de ir ao mercado e comprar. Podia ter aqui e era só fazer como Canárias. Não haver frete. Não haver frete à produção regional. E fazia com que no Porto Santo se trabalhasse bastante, criasse produtos que têm qualidade, têm preferência, têm aceitação na Madeira. Por acaso soube esta semana de um empresário que... Bastava no mercado do Funchal arranjar uma banca para os produtos do Porto Santo e dar o subsídio ao transporte. Soube de um empresário que está com um projeto para a plantação de courgettes e não encontra formas de exportação porque é muito caro. Portanto, será eventualmente mais... Daí um outro probleminha, esse exclusivamente regional, que são os mercados de distribuição e de recolha regionais, que estão neste momento confiados ao governo, a me ver mal, isto devia ser os próprios agricultores a gerirem, como é em quase todo o mundo,
e que devia ter uma gestão muito empresarial, que não tem. Neste momento aquilo é muito administrativo. Anda lá com muita gente lá a fazer continhas e não sei o quê, que não serve para nada. Não serve para nada. António Trindade, tinha falado que gostaria de dar algum enfoque no seu tema, que era a economia do mar. Estes temas que temos vindo aqui a falar, os transportes, tudo isto, vai se integrar aí neste grande tema da economia do mar. É exatamente por isso a razão da minha proposta do tema. Porque há que efetivamente medir o que é o nosso custo de insularidade. E pegando um pouco na visita da Ministra do Mar, infelizmente, não se aproveitou esse dia para, junto de uma ministra de um governo central, trazer todo este rol de temas que o Miguel e o Ricardo acabam de referir e que esses sim é que têm grandes implicações naquilo que possa ter a nossa abordagem da economia do mar. Porque a economia do mar, e o conceito da insularidade, tem variadíssimas áreas, mas estamos a falar das acessibilidades, estamos a falar de um subsídio de mobilidade, estamos a falar de um turismo, estamos a falar de que tipo de pesca, estamos a falar de aproveitamento das costas, estamos a falar de uma zona de domínio marítimo, estamos a falar de porque que efetivamente foi criado um centro internacional de negócios. Mas estamos a falar da possibilidade de encontrar alternativas ao nível dos centros de saber, criar em que termos é que a insularidade e que as ilhas também podem trazer conhecimentos específicos das zonas e, sobretudo, trazer, tal como, por exemplo, Tenerife fez, e há muitos anos com a Universidade de La Laguna, criar centralidades de saber. Mas, fundamentalmente, aqui também o Ricardo e o Miguel fez, na sustentabilidade do desenvolvimento regional. E o que é efetivamente preciso para criar condições que aos nossos agricultores, aos nossos homens das pescas, aos nossos industriais, aos nossos transformadores, possam se colocar não só numa lógica de uma economia de escala adversa, porque somos efetivamente mais pequenos, mas eliminar este grande constrangimento que se chamam 900 km de mar. E esse, para mim, é que é o elemento fundamental nesta nossa abordagem. Deixa-me só dizer uma opinião, mas isto não é mais do que só uma opinião. O defeito disto é a Ministra do Mar vir à Madeira, porque ela é muito importante para a Madeira. É a Ministra do Mar vir à Madeira numa reunião partidária e não vir numa visita de Estado, numa visita de governo, de trabalho. E isto é que faz dobrar as dificuldades. Miguel, é muito importante, mas quem tem que resolver os problemas, quem tem que preparar os dossiês, capacitar-se do que é que efetivamente a nossa diferença e das necessidades que advêm da nossa diferença somos nós. E tem que ser a região. É aí que efetivamente temos que ter consagrado a nossa autonomia, é sabermos onde é que efetivamente a nossa insularidade, o que vale a nossa insularidade. E onde é que tem que efetivamente ser ultrapassados os ditos constrangimentos. Um destes dias, Miguel Sousa deixava aqui um repto que o Governo Regional, na sua orgânica, deveria ter uma Secretaria dos Transportes. Neste caso, do mar e dos transportes, talvez. Seria este congresso daqui para a frente, que se fala que poderá haver mudanças ou não no Governo Regional da Madeira, poderia dar realmente uma reviravolta neste aspecto. Miguel, seria a altura podia dar, mas há um ponto aqui que é fundamental. E eu julgo que a querer manter-se, eu julgo que neste Congresso Regional do PSD vai ser muito o enfoque do ambiente de vitimização em relação ao Governo da República. Eu diria que era um fator muito importante. Um vice-presidente do Governo Regional tem que ser responsável pelo relacionamento com o Governo da República. Tem que haver aqui um relacionamento institucional, um minuto só. pelo menos publicitado pelo Governo Regional. Tem que haver aqui a possibilidade agora haver um ministro ou um primeiro-ministro também relacionado com isso. Não é? Vamos deixar isso para daqui a 2 semanas, está bem? Muito obrigado a todos pela vossa presença e ao António Trindade por ter estado ao telefone connosco também. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Um abraço, António. Debate da semana.